Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Queda da Raça Humana. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro deles será o paraíso do Éden. Em segundo lugar, vamos falar sobre a tentação no paraíso. E em último e terceiro lugar, vamos falar sobre o juízo de Deus. Dentro deste tema, nós vamos iniciar então falando sobre o paraíso no Éden. Item número 1, a formação do jardim do Éden. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus, conhecendo a estrutura biológica, psicológica, emocional e espiritual do homem, e visando o seu bem-estar emocional, social e espiritual, realiza então as seguintes ações. Em primeiro lugar, estabeleceu uma área territorial chamada Jardim do Éden, para ser o primeiro lar de Adão e Eva. É o que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Fez brotar neste jardim árvores com seus respectivos frutos, como provisões de alimentos para a mantença física de Adão e Eva. Entretanto, 2 árvores muito especiais foram plantadas, uma bem no meio do jardim: a árvore da vida e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, Deus supriu o Éden com um sistema de provisão de água abundante e permanente para regar a terra e para o consumo humano, composto de 4 grandes rios denominados Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Na sequência, Deus criou da costela de Adão, de uma forma espetacular, uma mulher chamada Eva, para complementar a Adão, para ser a sua maravilhosa esposa, instituindo o casamento e, por conseguinte, a família. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem,
para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Em seguida, Deus ordenou que Adão cultivasse e guardasse o jardim do Éden, instituindo então o trabalho como um dom de Deus, e que eles, Adão e Eva, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém os frutos das outras árvores do jardim poderiam comer livremente. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus escolheu o jardim do Éden como o local em que o Senhor todos os dias teria uma relação de comunhão com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O Éden, que na palavra hebraica significa deleite, é um verdadeiro paraíso, ou era um verdadeiro paraíso na terra, pois o homem recebera de Deus um lar, uma esposa, comida, água, trabalho sem fadiga, num lugar sem mortes, sem doenças, sem injustiças e sem outros quaisquer tipos de males. O homem e a mulher estavam prontos para viverem eternamente jornada feliz. Vamos falar sobre a localização geográfica do Jardim do Éden. Muitas são as especulações dos estudiosos e arqueólogos sobre a real localização geográfica do Jardim do Éden, onde se mencionam vários lugares como o possível local do Jardim do Éden, existindo até mesmo os que defendem que o Éden, narrado na Bíblia Sagrada, não é um lugar literal e sim alegórico. A despeito da diversidade de ideias, optamos por ser conservador e acreditar que a Bíblia Sagrada registra que o Jardim do Éden se localizava entre 4 rios, dos quais 2 deles, o rio Tigre e Eufrates, nos dias de hoje, levam este nome, nos induzindo a acreditar que o Jardim do Éden se localizava na antiga Mesopotâmia ou Babilônia, nos dias de hoje, algum lugar do Iraque. Passemos a falar agora um pouco sobre a tipificação do Jardim do Éden
como sombra do definitivo paraíso no céu. Narrativas bíblicas nos oferece a confirmação da existência do paraíso celestial, com características peculiares ao terrestre paraíso do Éden, como um lugar de paz, um lugar de esplendor, um lugar deleitoso, sem fome, sem sede, sem mortes, sem injustiças, e lugar de comunhão plena com Deus. No livro de Apocalipse, no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, no seu capítulo 21, no versículo 9 ao 27, e na sequência 22, do 1 ao 5, temos aqui uma descrição pormenorizada da Nova Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição,
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, aqui uma analogia do Jardim do Éden como sombra do definitivo paraíso no céu, onde nós vemos os elementos em comuns contidos nos dois locais, como, por exemplo, a árvore da vida. Outros fatos narrados na Bíblia Sagrada chancelam a real existência do paraíso celestial. Quando menciona, por exemplo, que Enoque, o sétimo depois de Adão, foi tomado para o céu. Gênesis, capítulo de número 5, versículos 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Elias, o tesbita, foi elevado ao céu. O malfeitor que se arrependeu de seus pecados na cruz ao lado de Jesus Cristo obteve a promessa de ir para o paraíso naquele mesmo dia. E o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao paraíso, o terceiro céu, lugar da morada do Senhor e de todos os santos, e aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, o paraíso no céu existe. Vamos fazer essa leitura na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Vamos, neste ponto agora da lição, falar sobre a árvore da vida. Deus estabeleceu a árvore da vida bem no meio do jardim do Éden e não proibiu inicialmente, antes da queda de Adão e Eva, que este comesse do fruto desta árvore. Porém, a Bíblia não revela por que o homem não comeu deste fruto, quando teve esta oportunidade livremente. A árvore da vida, no contexto de Gênesis, representa a fonte de vida eterna para o homem, que vem exclusivamente de Deus. Nos demais livros da Bíblia, quando há uma clara menção da árvore da vida, infere-se um contexto de desfrutar da graça e do favor de Deus, de ser feliz, de viver em paz e eternamente. Assim é que, quando o homem acha sabedoria divina e adquire o conhecimento de Deus, é feliz de verdade, porque alcançou a árvore da vida. É o que diz em Provérbios, capítulo de número 3,
Vamos então lá para o livro de Provérbios, que está aqui no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 3, versículos 13 a 18, que diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Quando o homem faz a vontade de Deus, mostrando a sua fé com obras santas e justas, ele também tem vida plena e alcança a árvore da vida. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quando o homem demonstra sua lealdade e fidelidade a Deus, e que vindo a cair retoma os caminhos do Senhor, ao alcançar a árvore da vida, ele é curado de seus males interiores. Ele passa da morte para a vida, como por exemplo em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 1 a 7, onde o Senhor aqui faz menção a uma igreja, falando exatamente sobre esta questão da lealdade, da fidelidade a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22, 1, 4. Nós também já fizemos uma leitura deste texto, mas vamos recapitular, porque aqui também há uma menção direta sobre a árvore da vida. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. A árvore da vida eterna, plantada bem no meio do jardim do Éden, apresentada inicialmente no livro de Gênesis e consolidada nos demais livros da Bíblia, até o livro de Apocalipse, tipifica a única fonte de vida
plena e abundante, que é o Senhor Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, tal como a árvore da vida estava plantada bem no meio do jardim do Éden, no paraíso. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a árvore da vida representa exatamente a fonte de vida, que no caso é Deus, que no caso é o próprio Senhor Jesus Cristo, fonte de vida plena e abundante. Vamos agora falar um pouco sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no contexto do livro de Gênesis, representa a árvore da morte eterna, a qual Deus proibiu que o homem comesse de seu fruto. Esta árvore, em síntese, representa os seguintes ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, o homem não pode se arvorar a ser autossuficiente, soberbo, dono de si mesmo. Ao contrário, deve estar na dependência e no temor de Deus. É o que diz o livro de Jeremias em seu capítulo de número 17, versículo 5 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor, ao dito homem que confia no homem: faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Outro ensinamento importante sobre a árvore da morte, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que o homem não pode e nem deve desobedecer a uma ordenança ou à vontade de Deus, pois as consequências da desobediência a Deus sempre serão catastróficas. É o que diz na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 5. E neste capítulo 5, o versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já no versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa exatamente a árvore da morte. Tradicionalmente, a maçã ela se tornou o símbolo do fruto do pecado, do fruto do conhecimento do bem e do mal, tendo esta ideia se propagado pelo idioma latim, onde se guarda uma semelhança quase que integral das palavras malum, que significa mal, e malus, que significa macieira. Porém,
não podemos determinar qual foi o tipo de árvore e fruto do pecado pelo fato de a Bíblia Sagrada não mencioná-los. Vamos falar agora em outro item que fala sobre a simbologia das duas árvores especiais plantadas no Jardim do Éden. Deus criou o homem com um livre arbítrio para decidir que caminho trilhar em sua vida sob todos os aspectos. Mas também Deus criou o homem para ter comunhão com Ele e ser adorado em espírito e em verdade. As duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, eram totalmente diferentes das milhares de árvores plantadas no jardim do Éden. Duas propostas estavam postas para Adão e Eva. A árvore da vida, que se fosse desfrutada, o homem viveria uma vida plena, abundante e eterna com Deus, e a árvore da morte, que ao ser escolhida e desfrutada por Adão e Eva, juntamente com eles, nos jogou para o lamaçal do pecado e da condenação eterna. Ainda hoje, estas duas propostas estão plantadas. A vida plena, abundante e eterna em Jesus Cristo, e a morte e a condenação eterna no diabo. Cabe ao homem escolher, sempre para seu bem-estar espiritual, a vida eterna em Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passemos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre a tentação no paraíso. Etapas da queda do homem.
A descrição da queda do homem em desgraça é relatado sucintamente, etapa por etapa, em Gênesis, capítulo 3, do versículos 1 ao 12. A tentação de Adão e Eva no Éden foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio da queda do homem nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus, e que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e vencer o mundo. É o que diz Tiago em seu capítulo de número 1, na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículos 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas são as palavras de Jesus. Então, vamos agora, de uma forma progressiva, falar sobre cada etapa da queda do homem. E a primeira que nós vamos estudar é que aparece no Jardim do Éden a figura do sedutor e a sedução. Então, primeira etapa, o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta de forma sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor nosso Deus. E nós podemos ver então esta etapa do sedutor e da sedução no capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Portanto, o maligno, então, conhecendo a natureza humana,
ele esteve, então, porque ele esteve presente na criação do homem, ele explora três áreas frágeis desta natureza para ludibriar Eva, as quais nós vamos mencionar agora. Em primeiro lugar, na sedução, o diabo induz a mulher a ser soberba, a cobiçar o poder. Induz Eva à autossuficiência, o desejo de ser igual a Deus. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Portanto, o ser igual a Deus. Satanás também, na sedução, aguça pela palavra proferida o desejo carnal de Eva, ou seja, os seus desejos carnais, tipificado neste caso pelo comer, pela fome. Gênesis capítulo 3, versículo 6, a parte A. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, portanto aí aguça a fome, o desejo de comer. E também Lúcifer, o maligno, na sedução, incita pela palavra falada a Eva a ter a satisfação de seus olhos, a satisfazer o que seus olhos estavam vendo. Gênesis capítulo 3, versículos 6, parte B, diz: agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A estratégia de Satanás sempre será esta para derrubar o homem, isto é, se utilizará de sofismas, de mentiras, que parecem verdades, e ativará no homem as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. É o que está na primeira carta de João, agora no Novo Testamento, capítulo de número 2, versículos 15 a 17, que diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Passemos agora a falar sobre a infração à ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo e, em ato sumário, comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus de comê-lo. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido. E pelas mesmas razões, Adão também pecou, e desnudos ficaram da graça do Senhor. Gênesis, capítulo de número 3, versículos 6 a 7, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão e Eva perceberam as suas respectivas nudez, tipificando uma indecência moral do caráter humano sob todos os aspectos, ou seja, o estado anterior de inocência passa a ser imoral, deturpando então todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências
e então remediaram este estado de morte espiritual com veste de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. É o que nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Passemos agora para a terceira etapa da queda do homem, que foi o inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim, na viração do dia, e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em estado de degradação moral e com um sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso, e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao 11, que diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Tudo que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso, todas as nossas ações de bem ou de mal serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. É o que diz Lucas, capítulo de número 12, versículos 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: Cautelai-os do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Na quarta etapa da queda do homem, então, nós temos a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio, ela é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal criado em sua degradação moral estavam espiritualmente mortos, e então se utilizam da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. É o que diz Gênesis capítulo 3, versículos 12 ao 13, que diz assim: Então disse o homem à mulher que me deste por esposa. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecarmos, temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos a assumir a verdade e nos arrependermos dos malfeitos, sem acusar a outrem, pois a acusação infundada com transferência de responsabilidades é obra maligna, e é o que diz a primeira carta de João, em seu capítulo de número 2,
versículos 1 a 6, que diz o seguinte: primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isto, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, então é mentiroso, e neles não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Portanto, aí a questão de termos um advogado para nos defender, para nos justificar, desde que haja um arrependimento sincero, verdadeiro. Vamos passar agora a estudar o item número 3. Então, terminamos o item 2 da lição sobre no caso, a queda do homem, e ela se deu praticamente em 4 etapas. A primeira, o sedutor e a sedução. A segunda, a infração da ordem divina. Em terceiro, o inquérito divino. E em quarto, a defesa humana. E agora passemos a estudar o item 3 da lição, o juízo de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça, e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação que até hoje gemem a um só tempo. E estas sentenças foram: o primeiro sentenciado foi a serpente, por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva. A serpente foi sentenciada a rastejar sobre o pó da terra. É o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. O segundo sentenciado foi o diabo. Esta sentença está implicitamente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós podemos ler agora e dizer que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta sentença que nós lemos, se nós fizermos uma reestruturação de sua escrita, ela então poderia ser entendida da seguinte forma: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos os homens, condenados eternamente a viverem afastados de Deus. Mas que agora eles podem se reconciliar e alcançar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, será ferido de morte, morte de cruz, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. Então, esta seria a reescrita de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali está colocada implicitamente ou explicitamente a promessa da salvação da humanidade em Cristo Jesus. O terceiro sentenciado neste episódio foi Eva. A mulher, em seu parto natural, então passa a ter as suas dores multiplicadas,
pois em sua essência, qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores, e a mulher passa a ser submissa e também dominada pelo marido, quebrando a harmonia e a igualdade marital, que veio a ser restaurada com a vinda de Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Efésios, capítulo de número 5, versículo, carta aos Efésios, no seu capítulo de número 5, versículos 22 a 33, diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porém ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O quarto sentenciado nesta questão da desobediência de Adão e Eva foi a terra. Pela desobediência de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada e agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferirem a cabeça de nosso Mestre Jesus. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, 17. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento. Durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Portanto, aqui há uma maldição para a terra em produzir espinhos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículos de 16 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Portanto, aqui, estes espinhos que nasceram após a terra ser amaldiçoada pela desobediência de Adão e Eva,
foram os mesmos utilizados para confeccionar a coroa de espinhos que foi posta na cabeça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por último, como pessoa sentenciada, nós temos Adão. E para Adão pesou as seguintes sentenças. Primeiro, seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Segundo, foi decretada a sua morte física, retomando a sua parte material, o corpo, ou melhor dizendo, retornando a sua parte material, o corpo, para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. E em terceiro lugar, ele foi impedido e o seu acesso à árvore da vida e concomitantemente foi expulso do paraíso e assim destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No versículo 22 ao 24 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem, quando prometeu a vinda de um Salvador, como nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva feitas de folhas de figueira por vestes feitas de peles de animal. Gênesis capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Este Cordeiro Salvador se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para dar vida eterna. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluindo a nossa aula de hoje, o relato da tentação e queda do homem nos mostra o amor e a justiça de Deus, mas também nos apresenta Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Aleluia! Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.